Aleluia. Quem está feliz com Cristo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Quero que você mais uma vez fale com o irmão que está ao seu lado. Diga assim: meu irmão, que bom que você está aqui. Diga: que bom. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tomou a decisão de vir hoje à casa do Senhor. Uma decisão que pode mudar o seu destino. Quantos creem que há poder na exposição do texto bíblico? Diga glória a Deus. Há poder, meus irmãos, na exposição do texto bíblico. Se tem algo que nós temos que valorizar, é sermos expostos à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Hoje vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Estamos falando sobre os milagres de Jesus, e hoje será o 19º milagre, de 35 milagres que estão registrados no Evangelho. Esse vai ser o 19º que nós abordaremos hoje. Qual é o milagre de hoje? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Diga assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. Se porventura você não achar, pode dizer também: eu vou para o céu, pastor. Não vou ficar de fora dessa. Hoje em dia a gente não pode falar mais abra suas Bíblias, né, pastor El? Tem que falar abra a Bíblia, abra o tablet, abra o celular, abra o seu aplicativo. Glória a Deus. Quem vai para o céu, diga amém. Lucas capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Marque na sua Bíblia essa expressão: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Marque na sua Bíblia, sublinhe, circule, destaque. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, marquem na sua Bíblia, vendo-lhes a fé. Circule, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que até então estava deitado, voltando para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, dando glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: hoje eu verei coisas extraordinárias. Quantos creem nisso? Diga amém. Essa tem que ser a nossa expectativa, irmãos, ao vir à casa do Senhor. Hoje eu vou à casa do Senhor e eu verei coisas extraordinárias. Eu ouvirei coisas extraordinárias da parte do meu Deus. Meus irmãos, me chama a atenção nesse texto aqui, a história desse milagre termina com uma ordem de Jesus. Jesus, ao curar esse paralítico, ele diz o seguinte: agora levante-se, tome o teu leito e vá.
Assim também terminou a história do milagre do paralítico no tanque de Betesda. Jesus disse a mesma coisa para aquele paralítico. Após curá-lo, Jesus disse: agora levante-se, pega o teu leito e vá. Por qual razão Jesus pediria para um homem que passou 38 anos deitado num leito, paralítico, sem poder andar, pegar o seu leito depois de ter sido curado e levar o leito para casa? Por qual razão Jesus, ao curar este paralítico também dessa história que acabamos de ler, por qual razão Jesus diria: agora que você foi curado, levante-se, pega o teu leito e vá? Ouça o que eu vou te dizer, irmãos. Eu fico imaginando esses homens, depois de ter sido curados de suas paralisias, levando o seu leito para casa, e eles dormem, acordam, uma nova vida, curados, restaurados, mas de repente eles olham para um canto do quarto e eles veem o leito encostado na parede. Sabe qual é o propósito de Jesus pedir para que eles levassem o leito para casa? Para que todas as vezes que eles olhassem para o leito, eles se lembrassem de onde eles saíram, eles se lembrassem do que Deus fez por eles. Jesus está falando sobre memória espiritual. Meus irmãos, se tem algo que agrega muito à nossa fé, é nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor um dia fez por nós. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós sofremos de uma amnésia espiritual, nos esquecemos com facilidade todas as dádivas, as bênçãos e os milagres que um dia o Senhor fez em nossas vidas. Quando isso acontece, a incredulidade nos alcança com facilidade. Jesus disse: levante-se, leva o teu leito para casa, porque todas as vezes que eles olhassem para o leito, eles iriam se lembrar: o meu Deus me curou, o meu Deus me restaurou, o meu Deus me sarou, eu sei da onde eu saí. E isso iria gerar gratidão no coração daqueles homens. Irmãos, nós não podemos nos esquecer das bênçãos, das dádivas, da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Não podemos nos esquecer de tudo que Ele já fez por nós, porque certamente no dia da dificuldade, da angústia, das tribulações, nós iremos nos lembrar que o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e sempre será. O Deus que fez um milagre na nossa vida no passado, Ele também fará um milagre na nossa vida no tempo presente e fará em qualquer tempo. Quantos podem dizer amém? Então leva o teu leito para casa. Fala de um memorial. Por essa mesma razão, Jesus na ceia, Ele disse o seguinte: ao partir o pão e ao compartilhar do cálice com o vinho, Ele disse o seguinte: façam isso em memória de mim. Façam isso em minha memória. Jesus estava dizendo o seguinte: não se esqueçam de mim. Não se esqueçam de mim. Por que Jesus fala isso? Irmãos, Jesus sabia que para nós, homens, é muito fácil se esquecer dele. No dia a dia, nas tarefas cotidianas, no nosso trabalho, nos desafios do casamento, nos desafios na família com os nossos filhos. Aqueles momentos que enfrentamos dificuldades financeiras, o Senhor Jesus sabe que para nós é muito fácil nos esquecer dele. Mas Ele diz: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. Não se esqueça de tudo que eu fiz por você. Não se esqueça que eu sou um Deus bom. Eu morri na cruz por vocês. Não se esqueçam da minha fidelidade. Então esse texto ele começa trazendo à nossa memória a importância de nos lembrarmos de tudo que o Senhor um dia fez por nós. Isso vai agregar muito à sua fé. Isso vai agregar muito a sua fé no tempo da dificuldade, no tempo da angústia. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm muitos milagres que já viveu, muitas histórias tremendas da parte do Senhor. Hoje pela manhã, no discipulado, a gente conversava sobre a soberania de Deus. Nosso Deus, Ele é onisciente, é onipresente. Nosso Deus, o poder a Ele é ilimitado. E Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Não podemos esquecer, igreja, de tudo o que o Senhor já fez por nós, de onde Ele nos tirou. E a história desse milagre começa dizendo que Jesus ele estava em casa. Diga assim: Jesus estava em casa.
Existe uma discussão teológica entre os comentaristas bíblicos acerca de que casa era essa. Alguns dizem que essa casa era a casa de Pedro, outros dizem que essa casa era a casa de Jesus. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de enxergar Jesus residindo em sua própria casa, sobretudo levando em consideração o que ele disse em Mateus 8:20. Ele falou o seguinte: o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Eu entendo que Jesus não estava falando sobre uma residência física, ali estava falando sobre o compromisso espiritual dele. Jesus viveu nessa terra como um peregrino. Ele não veio para habitar nessa terra, ele veio para ser um peregrino, cumprir uma missão do Pai. Essa declaração de Jesus fala do seu compromisso espiritual com o Pai. Agora, independente de essa casa ser a casa de Pedro ou a própria casa dele, nós precisamos entender que Jesus estava em casa, no lugar que ele morava. Essa era a residência de Jesus. Essa residência era em um lugar chamado Cafarnaum. Alguns historiadores vão dizer que a origem dessa cidade é porque ali o profeta Naum morreu. Não é tão relevante para nós essa informação, não agrega muito a esse milagre, mas Cafarnaum foi a cidade onde Jesus fez a capital do seu ministério. Em Cafarnaum, Jesus, ele decidiu residir, e ele fez daquele lugar a capital do seu ministério. Por essa razão, ele fez ali muitos milagres. Cafarnaum foi uma cidade que viu muitos milagres da parte do Senhor, muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios. E quando a multidão ficou sabendo que Jesus havia chegado em casa, em Cafarnaum, muitas pessoas se reuniram ao redor da casa de Jesus. Outras entraram na casa de Jesus, ao ponto de na casa de Jesus estar cheia de pessoas. E o que Jesus fazia neste lugar? Jesus, ele ensinava. Diga assim: Jesus ensinava. Ali na casa de Jesus havia uma multidão de pessoas, pessoas com expectativas diferentes, tipos diferentes de pessoas. Ali havia escribas, fariseus, ali haviam justos, santos, discípulos. Tudo quanto é tipo de pessoa estava ali, e com expectativas diferentes, com um coração diferente. O que Jesus fazia? Ensinava a palavra de Deus. Ele ensinava toda a verdade de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Jesus, ele não personalizou a pregação do Evangelho. Ele não adaptou a pregação do Evangelho para atender às diversas demandas, expectativas daquelas pessoas que estavam ali. O sermão era o mesmo e distribuído de maneira igual para todas as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito da pregação do Evangelho não é para satisfazer os nossos desejos, não é para satisfazer as nossas vontades. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Ouça o que eu vou te dizer: o Evangelho sempre será sacrificial. Vou repetir: o Evangelho sempre será sacrificial. O propósito da pregação do Evangelho não é para satisfazer a minha necessidade, não é para satisfazer a sua necessidade, não é para satisfazer a sua vontade, a minha vontade, não. O propósito da pregação do Evangelho é para que o reino de Deus seja estabelecido dentro de nós. Por isso Jesus não adaptou o sermão, era o mesmo sermão, distribuído de maneira igual para todos. A despeito dali haver fariseus, escribas, discípulos, pessoas que queriam somente ser curadas, hipócritas, justos, santos, profanos, havia todo tipo de pessoa. Ainda assim, o sermão era o mesmo, a palavra era a mesma. E a gente pode fazer uma analogia, trazendo isso, meus irmãos, para o nosso culto, porque nós precisamos aprender isso aqui. O nosso culto não pode ser adaptado à demanda das pessoas, não, porque o culto não é para mim, para você, o culto é para Deus.
Quantos entendem isso? A gente vê nos dias de hoje as igrejas adaptando o culto às pessoas. Irmãos, o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Ao invés de perguntar para as pessoas, gostou do culto? Nós temos que perguntar para Deus: Deus, o Senhor gostou do culto? Porque nos reunimos para adorá-lo, para cultuá-lo, para exaltá-lo. Esse é o propósito de nos reunirmos. O culto é para Ele. Portanto, a gente não pode adaptar o culto às demandas, às expectativas das pessoas, porque o culto, ele deve ser levantado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aqui, nessa história, Jesus nos ensina uma lição importante. Ele estava sentado, ensinando a palavra de Deus, ensinando as Escrituras, e após isso, ele cura. O milagre aconteceu na vida desse paralítico depois do ensino. Porque, irmãos, a gente não pode inverter a ordem das coisas. Primeiro é o ensino, depois é a cura. Primeiro a gente tem que estar disposto a sentar aos pés de Jesus para aprender, depois é a cura. Às vezes a gente vem para a igreja com um pensamento invertido. A gente vem querendo a cura, querendo a resolução do nosso problema, querendo uma resposta para a situação que nós estamos vivendo. Só que a gente está invertendo a ordem das coisas. Primeiro a gente vem para sentar aos pés de Jesus e aprender dele. Aprender aquilo que ele deseja comunicar aos nossos corações. Depois que você tem a humildade de sentar e aprender, a cura te alcança. Amém? Primeiro é o ensino. Por que primeiro é o ensino? Porque o propósito da pregação do Evangelho é estabelecer o reino de Deus em nós, estabelecer o reino de Deus em nossa mentalidade, em nosso coração. Quando o reino de Deus estabelece dentro de nós, os milagres do Senhor têm livre acesso para nos alcançar. Então Jesus primeiro, ele ensina para depois realizar um grande milagre na vida deste paralítico. Agora, importa pensar que esse paralítico, ele chega carregado por 4 amigos. O texto sinótico de Marcos, capítulo 2, quando conta essa mesma história, textos sinóticos são aqueles textos que no mesmo panorama se correspondem. Marcos, capítulo 2, conta esse mesmo milagre. E lá está escrito que este homem foi conduzido à presença de Jesus por 4 amigos. Só que quando eles chegaram carregando esse paralítico, eles simplesmente não conseguiram entrar na casa onde Jesus estava. Por quê? Uma multidão estava ao redor da casa, dentro, fora e dentro da casa, ao ponto de eles não conseguirem entrar pela porta. Era impossível que eles entrassem com esse paralítico para colocá-lo diante de Jesus. E eu fico pensando, meus irmãos, acerca dessa multidão, porque essa multidão é a multidão que muitas vezes está à nossa frente e que cria obstáculos para que a gente se achegue ao Senhor. Nós enfrentamos uma multidão de obstáculos, de situações que muitas vezes nos impede de ter mais intimidade com o Senhor, de cumprir o propósito do Senhor, de estar perto dEle, de nos achegar a Ele. Qual é a multidão que você tem enfrentado nesses dias? A multidão de problemas, a multidão de dívidas, a multidão de dúvidas, a multidão de compromissos, a multidão de agendas. Sabe, meus irmãos, se tem uma coisa que eu percebo que tem sido um grande obstáculo para que a gente se achegue ao Senhor e viva em intimidade com Ele e cumpra todo o propósito dele, sabe o que é? É a falta de tempo. É a falta de tempo. Muitas pessoas falam assim: mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo de evangelizar. Ouça o que eu vou te dizer. O problema não é a falta de tempo, o problema é a falta de propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: para todo tempo existe um propósito debaixo do céu. Diga assim: para todo tempo tem um propósito. Então o problema não é a falta de tempo, é a falta de propósito. Vou repetir:
O problema não é a falta de tempo, é a falta de propósito. Porque quando você tem um propósito, você vai arrumar um tempo para fazer o que você tem que fazer. Sim ou não? Vai dar problema hoje, hein? Diga assim, para todo tempo tem um propósito. Sabe por que você não ora, não lê a Bíblia? Não é porque você não tem tempo, é porque você não vive por propósito. Porque para todo tempo tem um propósito. Sim ou não, igreja? Quando você tem um propósito, você vai arrumar um tempo. Pensa quando você estava no mundo. Você tinha tempo para ir para o pecado. Porque o seu propósito era esse. Misericórdia. Mas é verdade. Dava um jeito. Trabalhava de manhã, tarde e noite, mas no final de semana estava na gandaia. Mas quando se converte, não tem mais tempo. É porque você ainda não entendeu que você precisa viver por propósito. Quando você vive por propósito, você vai arrumar um tempo para o Senhor. Diga assim, meu Deus. Esse é um grande obstáculo que está entre nós e o Senhor, entre nós e a intimidade com o Senhor, entre nós e o nosso crescimento espiritual. Essa é a multidão que muitas vezes está diante de nós e cria obstáculo para que a gente possa se achegar ao Senhor e ser tudo aquilo que Ele deseja que a gente seja. E eu percebo, irmãos, que as pessoas elas vão tomando decisões, fazendo escolhas, sem levar em consideração o propósito de Deus. Daqui a pouco, elas não têm mais tempo para Deus. O seu trabalho, você precisa levar em consideração o propósito de Deus, senão daqui a pouco você vai se afundar em trabalho e não vai ter tempo para o Senhor. Você vai organizando a dinâmica da sua história, sem colocar o propósito de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu sei que você tem que trabalhar, mas a questão é que você organizou a sua vida de tal forma que você não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar, para se envolver com a igreja, com o ministério que Deus confiou a você. Porque a organização da sua vida não levou em consideração o propósito eterno de Deus, e agora você não tem tempo para mais nada. Mas a questão não é a falta de tempo, é a falta de propósito. Que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã, para que você reorganize a dinâmica da sua vida, a dinâmica da sua história, para que você reorganize a sua vida ao redor do propósito, não colocar o propósito ao redor da sua vida. Quem está entendendo? Esses homens chegaram com esse paralítico, 4 amigos chegaram com o paralítico, e eles não conseguiam entrar pela porta, porque tinha uma multidão ao redor da casa. E aí eles fizeram algo interessante. Quando eles viram que o acesso pela terra estava bloqueado, sabe o que eles fizeram? Entraram pelo alto. Ouça o que eu vou te dizer: se as portas terrenas estiverem fechadas para você, lembre-se, tem portas superiores, abertas, esperando para você entrar. Sabe que essa história nos ensina que o caminho do milagre não é por portas terrenas, é por portas superiores. Esses homens, quando viram que as portas terrenas estavam fechadas, vamos entrar por cima, vamos entrar pelo alto, porque pelo alto a concorrência é menor, porque são poucos que entram por lá. Amém? As portas terrenas estão fechadas para você? Lembre-se, tem portas superiores te aguardando para que você entre. Irmãos, não podemos nos esquecer. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o nosso Senhor e Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As nossas bênçãos estão depositadas nos andares superiores. Por que a gente insiste em entrar pela terra? Por que a gente insiste em depender das circunstâncias terrenas? O nosso chamado, irmãos, é para entrar por portas superiores, porque as nossas bênçãos estão lá. Lembra de Maria? Quando o anjo aparece para Maria,
e diz para ela: Maria, você conceberás e dará à luz um filho. Ela pergunta: mas Senhor, como que isso vai acontecer se eu sou mulher virgem? Como que isso vai acontecer se eu nunca tive relacionamento com um homem? Aí o anjo fala para Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do alto te envolverá. Maria condiciona o cumprimento da promessa a ocorrências naturais. Mas o que Deus iria fazer na vida de Maria não dependia de circunstâncias naturais, não dependia do homem, dependia do poder de Deus que iria descer sobre ela. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta suas mãos se eu quero profetizar sobre a sua vida. Descerá sobre ti o poder do alto. Descerá sobre ti o poder do alto. E o poder do alto vai te envolver, em nome de Jesus. Aleluia! O poder do alto vai te envolver. A gente não pode ficar olhando para as circunstâncias naturais, terrenas. Ah, mas as portas estão fechadas para mim na terra. Entra por cima. Entra pelo alto. Eu já contei essa história para os irmãos. Há muito tempo atrás, logo que a Luana nasceu, isso há 22 anos, eu precisava de trabalhar, e eu fiz algumas entrevistas de emprego, e eu lembro que eu fiz uma entrevista no Banco Pan-Americano. Esse banco nem existe mais hoje, pelo menos aqui no estado não existe mais. E eu fiz a entrevista no banco, e eu precisava muito daquele trabalho. O gerente que me entrevistou falou bem assim: Diego, olha, daqui a no máximo 1 dia, 2 dias, nós vamos te dar a resposta. Gostamos muito de você. Daqui a 1 dia, 2 dias, a gente só precisa aqui organizar algumas questões burocráticas e a gente vai te ligar. Irmãos, passou 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Eu falei: Senhor, alguma coisa está travando aqui na terra para que eu possa entrar nesse trabalho. Alguma coisa está impedindo, alguma coisa está segurando. Porque às vezes, irmãos, as coisas elas agarram aqui na terra e nós não percebemos que estamos travando uma batalha espiritual. Às vezes é alguém lá dentro que não gostou de você, que não quer que você trabalhe lá. Às vezes é alguma panelinha que tem lá, a gente não sabe. E eu comecei a orar, comecei a jejuar. E eu lembro que eu estava em pé no meu quarto, louvando, adorando o Senhor, chorando na presença do Senhor. Eu falei assim: Senhor, faz um milagre, Senhor. Alguma coisa está travando, mas eu sei que o Senhor pode abrir essa porta para mim. Irmãos, foi quando eu acabei de fazer essa oração, o telefone tocou. O pessoal do banco me ligando: olha, Diego, peço desculpa pelo tempo que a gente demorou para dar uma resposta, mas você pode vir amanhã para começar o trabalho? Sabe o que é isso, irmãos? A porta por baixo estava fechada, eu entrei por cima. Só que às vezes a gente fica insistindo em entrar por baixo, na força do nosso braço, confiando na nossa capacitação, nas nossas habilidades, mas o milagre que aconteceu na vida desse homem, e que o Senhor quer fazer em nossas vidas, ele vai acontecer quando a gente entrar pelas portas superiores. Tem portas superiores abertas para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tem portas superiores abertas para você, aguardando que você tenha uma atitude de fé. Glória a Deus. O texto sinótico de Marcos, capítulo 2, verso 3, vai nos dizer que esse paralítico foi conduzido a Jesus pelo telhado por 4 amigos. Diga assim: 4 amigos. A pergunta que eu faço é o seguinte: esses 4 amigos tinham uma necessidade? Eles tinham um problema? Quem é que tinha um problema? O paralítico. Mas o que eu vou te dizer, o problema do paralítico era o problema deles. A necessidade do paralítico era a necessidade deles, porque isso é amigo. O amigo pega o seu problema como se fosse dele. Quando ele vê você passando por uma necessidade, ele recebe aquela necessidade como se fosse dele. Por isso que eles se comprometeram a levar esse paralítico a todo custo à presença de Jesus. Você quer saber se alguém realmente é seu amigo? Quando você estiver na dificuldade, na provação, veja qual vai ser a atitude dele em relação a você. Porque amigo no tempo da bonança é fácil você encontrar. O desafio é você encontrar amigo no tempo da tribulação, da dificuldade.
quando você erra, quando você falha, quando você comete deslizes. O seu amigo tem que ser amigo apesar dos erros dele, das falhas dele, da dificuldade dele, apesar do momento que ele esteja vivendo. Esses homens, eles tinham um problema. Qual era o problema? O problema do amigo. Se você quiser reconhecer quem são seus amigos, observe a atitude deles no tempo da angústia, da dificuldade, quando você estiver passando por situações difíceis. E nesse contexto, irmãos, esse paralítico nos representa. Esse paralítico, ele representa a mim e a você. Quantos amigos eram? 4, diga 4. Diga assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 amigos representavam os 4 evangelhos. Porque somente através dos evangelhos que a gente se achega a Jesus. São os evangelhos que nos conduzem a Cristo. É o evangelho que nos ensina acerca do caráter de Cristo. É o evangelho que nos leva a Cristo, para que a gente possa viver os milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Lucas capítulo 5, verso 20, quando esses 4 amigos entram com um paralítico pelo telhado, esses homens destelharam a casa de Jesus, tiraram as telhas, tiraram as madeiras, e eles foram descendo o paralítico. Eu fico imaginando, irmãos, a confusão que não estava acontecendo ali, uma multidão de pessoas, daqui a pouco começa um barulho. Tenta imaginar, a gente aqui, daqui a pouco um barulho no teto, pá, 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 pá. Ninguém tirando telha, ninguém tirando madeira. Quando a gente olha, um paralítico descendo, pendurado na corda, e ele para aqui na nossa frente. Imagina o tanto de poeira que caiu, pedaço de madeira, pedaço de telha. Jesus poderia ver todo o problema que eles estavam arrumando ali na casa dele. Olha o prejuízo que eles deram na casa de Jesus. Quebraram o telhado, gente. Jesus poderia ter visto o tumulto que eles arrumaram, o problema que eles arrumaram, o prejuízo que eles deram. Mas o texto diz o seguinte: e vendo a fé deles. Diga assim: e vendo a fé deles. A gente tem que aprender, irmãos, a ver a qualidade das pessoas. A gente tem muita facilidade para ver os erros, os problemas que elas causam, e muita dificuldade para ver as qualidades. Jesus poderia ter visto muita coisa, mas ele decidiu ver a fé. A fé. E vendo Jesus a fé deles. Agora olha que interessante. Por que Jesus viu a fé deles? Porque eles tiveram uma atitude. Diga, atitude. A nossa fé ela é vista quando a gente age. A nossa fé ela é vista quando a gente tem uma atitude. Fé que age é uma fé que é vista pelo Senhor. Jesus viu a fé desses homens porque eles agiram. Eles não pararam nas circunstâncias contrárias. Eles estavam determinados a conduzir esse paralítico à presença de Jesus. E por isso a fé deles foi vista. O Senhor quer ver a sua fé nesses dias. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver a sua ação. Quantos podem dizer glória a Deus? E quando Jesus viu a fé deles, vamos para o texto, versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Irmão, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Em tese, é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ninguém pode constatar isso a não ser Deus. Sim ou não? Seus pecados estão perdoados, é mais fácil você falar. Você fala isso e a gente não tem como fazer uma observação
para concluir se isso realmente aconteceu ou não. É só Deus que sabe se o pecado daquele homem foi perdoado. Mas, para que eles pudessem crer, o que Jesus fez? Cura a paralisia daquele homem. Cura a enfermidade daquele homem, porque ele tem todo o poder. Jesus tinha poder para perdoar pecados e tinha poder também para curar a paralisia daquele homem. Agora me chama a atenção aqui essa questão do perdão de pecados, porque Jesus diz o seguinte: os seus pecados estão perdoados, porque a mim foi dado autoridade para perdoar pecados. Estava pensando sobre isso e refletindo acerca da ordem que Jesus nos dá para também perdoar pecados. Você sabia que você tem autoridade para perdoar pecados? Jesus nos ensina a perdoar. Perdoe os seus inimigos, perdoe aqueles que te ofendem. E quando você perdoa, perdoar é um ato de autoridade. Diga assim: perdoar é um ato de autoridade. É um exercício de autoridade. Sabe como você exerce autoridade sobre as ofensas alheias? Sabe como você exerce autoridade sobre as setas que são lançadas contra você? Sabe como você exerce autoridade com pessoas que agem com maldade com você? Através do perdão. Perdoar é um exercício de autoridade. Quem não perdoa se torna escravo da mágoa, da ira, da rejeição, do abandono. Mas quem perdoa exerce a autoridade sobre os problemas da vida. Perdoar é um exercício de autoridade. Jesus falou: a mim foi dado autoridade para perdoar. E essa autoridade Ele delega a todos os seus discípulos. Ele delega a mim e Ele delega a você. Então, quando alguém te ofender, quando alguém te machucar com palavras, quando alguém liberar um dado inflamado contra a sua vida, quando alguém fizer algum mal contra você, exerça a autoridade. Como? Perdoando. Quantos podem dizer glória a Deus? Porque perdoar é um exercício de autoridade, irmãos. É assim que você anda acima dos problemas, acima das dificuldades. E eu gosto muito sempre de gerar essa reflexão na igreja. Tem uma coisa que é maior do que o perdão, que fala de maturidade, é não se sentir ofendido. Diga assim: maior que o perdão é não se sentir ofendido. Isso fala de maturidade. Nada me ofende. Sabe por quê? Estou morto. Morri para mim mesmo, morri para minha carne, estou crucificado com Cristo. E se com Ele eu fui crucificado, com Ele eu sou ressuscitado. Amém? Sabe por que a gente se ofende demais? Porque a gente está vivo demais. É muito querer, é muito desejo, é muita expectativa ainda desassociada com a vontade de Deus. Mas quando você está morto para a sua carne, morto para os seus desejos, morto para os seus prazeres, e vivo para Deus, você não se ofende por qualquer coisa. Você tem uma coisa que é maior do que o perdão, é você não se sentir ofendido. Mas entenda, exerça a autoridade sobre os problemas e sobre as falas, as ofensas que chegam até você. Jesus então, depois que Ele perdoa o pecado desse homem, o que Ele faz? Ele cura a paralisia desse homem. E Ele diz: agora você se levante, pega o seu leito, leve o seu leito e vá embora. Esse leito, levando esse leito para casa, isso fala o quê? De um memorial. Esse homem não poderia se esquecer daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Assim como nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor um dia já fez em nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.